Oi, eu sou o Neto, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre uma ideia de vídeo que eu tive quando eu estava conversando com um amigo, e ele me recomendou esse vídeo aqui, que é o do Nothing Phone, que é de uma marca dos Estados Unidos que faz uns celulares muito bons. E aí eles meio que perguntaram para esse influenciador aqui, o Marcus Brawley, sobre quais seriam as especificações do celular perfeito para ele. Aí ele foi lá, fez uma lista e eles meio que calcularam o quanto que seria para produzir esse telefone dos sonhos dele. Pensando nisso, e como eu sou um pouco esquisito, eu fiquei pensando, qual que seria o meu telefone perfeito? E aí eu montei essa lista aqui. Bom, primeiramente, tem que falar sobre a forma e a utilidade, né? Tem muito essa guerra sobre o que é mais importante, que é a forma do produto ou a utilidade dele. E eu acredito que os dois têm que trabalhar juntos. Bom, falando sobre isso, primeiramente sobre a carcaça. Cara, pra mim, poucos celulares são melhores em questão de carcaça do que o Moto G6 Plus. Eu tive há muito tempo esse celular, mas até hoje, na minha opinião, ele é um dos melhores. Cara, a ergonomia dele era muito boa. Tem gente que prefere telefones maiores, gente que prefere ter telefones menores, mas ele, pra mim, tá num espaço muito bom, que ele não é nem grande nem pequeno. Eu lembro que ele era, tipo assim, perfeito pra ser usado, velho. Não cansava a mão, não era pesado. Enfim, mas por quê? Porque a carcaça do Moto G6 contava com um sistema de navegação que era um dos melhores que eu já vi até hoje. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa daqui é simplesmente o leitor digital deles, que eu usava. É muito rápido. E também, como vocês viram, ele tem a função de... Da mesma forma como os celulares hoje em dia têm isso, de navegar por gestos, mas você navegava por gestos através desse leitor digital que estava aqui. Você poderia entrar para os apps recentemente usados, voltar, ir para a tela inicial, fazer um monte de coisa. Era muito bom esse sisteminha que eles montaram aqui. Cara, naquela época, ele tinha o flash frontal, de quando você tirar a selfie. Pô, hoje em dia, pelo menos no meu celular atual, não tem isso. O leitor digital, que é um dos melhores que eu já usei. E ele tinha uma ótima integração com os sistemas Android da Motorola. Durante a época, eles faziam parceria com o Google, eu acho. Mano, eu lembro que tinha nele uma opção que você conseguia controlar a música que estava ouvindo só clicando no botão de power e desliga dele. Você conseguia passar para a próxima música ou voltar à música anterior segurando os botões de volume. Era tipo assim, era uma integração muito boa com o sistema que a Motorola tinha criado na época. Eu imagino que na época eles ainda estavam fazendo a parceria com a Google. E também o balançar para ligar a lanterna, né? É atemporal, meu amigo. Atemporal, uma das melhores coisas. Todo mundo que já teve Motorola sabe que é só balançar ele que liga a lanterna. Isso faz falta. Hoje eu uso um Samsung. Tem como você colocar isso no Samsung, mas não é tão bem desenhado quanto era para os Motorolas. O que eu mudaria seria tirar quaisquer logos. Eu odeio logos. Cara, pra mim, tipo assim, é muito triste você usar o telefone e ter a logo bem na frente, na sua cara. Mas enfim, tirando isso, é uma das poucas coisas assim que eu mudaria na carcaça dele. Mas bem, vamos agora falar das baterias, né? Olha, falando sobre a bateria, eu coloquei aqui dado o tamanho. Por quê? Porque esse telefone não é um telefone tão grande quanto a maioria dos top de linhas hoje que, desde 2018 pra cá eles cresceram muito. E agora, recentemente, no final de 2024 e agora início de 2025, uma nova tecnologia de bateria veio sendo desenvolvida e implementada nos smartphones. Eu estou falando aqui da bateria de silício carbono. Tanto que a gente tem celulares com 6.000 mAh, tipo 7.000 mAh, eles não são nem tão maiores, nem tão grossos. Tanto que, se eu lembro, o Poco X7 agora tem a mesma espessura do que o Poco X6, só que uma bateria de mais de 1.000 mAh maior. Porque essas baterias de silício carbono, elas têm uma densidade energética muito maior do que as outras. Elas conseguem armazenar muito mais energia no mesmo espaço que era armazenado antes. Então, eu acho que pelo tamanho do Moto G6 Plus,
Não daria para colocar essas baterias atuais de 7.000 mAh. Se você ver aqui na bateria dele, na ficha técnica, você consegue ver que a bateria dele é de 3.200 mAh. Eu acredito que com essa nova tecnologia, daria para colocar uns 5.000 mAh nele hoje em dia. Que, pô, dependendo do seu uso, vai mais de 2 dias e algumas horas, assim. Mas eu acho que já dá para fazer esse upgrade quando se fala ali na capacidade de carga dele. Ah, é que eu esqueci de falar que é sobre o flash frontal, cara, mostra. Esse é o caso do flash frontal. Tipo, bem escondidinho aqui em cima da tela, ele foi escuro, então ele não fica tão destacado. No conteúdo da marca, esse flash frontal é bastante distante do resto do design do aparelho. Eu posso dizer que... Enfim. Então, a bateria seria dessa nova tecnologia. Eu acredito que daria para colocar uns 5.000 mAh ali, dependendo do tamanho. A tela. Eu não me importo muito com tela de celular. Dando pra ver as coisas, tá bom pra mim. Mas eu acho que assim, recentemente, a melhor tela que eu vi em dispositivos móveis foi a tela que tem no iPad, o mais recente, que é a micro LED, que é realmente assustador, tá? Cadê? Eu não sei se eu encontrei a imagem certa, mas tipo assim, tem uma comparação dela com outros dispositivos e tipo assim, parece que está vendo uma pintura e o outro parece que está vendo dessas telas antigas, que o preto é cinza, tá ligado? E o outro é 100% preto, tanto que tá desligado o LED. É realmente muito bom. Mas eu colocaria isso no smartphone. Mas eu não sou o maior conhecedor de tela também. Memória. Então, cara, recentemente a Samsung tá sendo uma das pioneiras nisso daí, que eles estão usando o GDDR7, que é uma memória RAM que é muito rápida, que é usada até em placa de vídeo. E, cara, essa memória RAM, ela é tão potente, mas tão boa, que ela consome menos energia para transmitir, tipo, uma grande quantidade de gigabytes por segundo. Aqui ele fala, ó, na oportunidade, no entanto, a largura de banda citada foi de 32 GB, o que demonstra um aumento de velocidade, já que agora a Samsung fala de 36 GB por segundo. É muita coisa. Pro dia a dia, é muito melhor. Você consegue ter um monte de aplicativos abertos ao mesmo tempo, que seu celular, tipo, não vai travar. Então, a GDDR7 seria a memória que eu usaria de memória RAM no telefone. Aí eu não sei exatamente a quantidade de memória RAM. Eu colocaria, sei lá, uns 12 GB e 1 TB de armazenamento nativo no celular. Mas aí, tipo assim, depende do preço. Aqui seria o celular tipo assim, celular perfeito, mas dentro da realidade, né? Você pode fazer um celular que vai sair, sei lá, 20 mil reais. Quem vai comprar? Mas eu acho que, tipo, fazendo um celular com uma boa quantidade de memória RAM, uma boa quantidade de armazenamento e esses outros atributos que eu falei aqui em cima, não ia sair mais caro do que um top de linha hoje em dia, eu imagino. Agora o processador. O processador seria, obviamente, o Snapdragon 8 Gen Elite. Ele, basicamente, consegue bater mais de 2 milhões de pontos no AnTuTu. O AnTuTu é um medidor de desempenho de diferentes chipsets no mercado. E o Snapdragon 8 Elite é um dos maiores. Tanto que a gente está vivendo, hoje em dia, uma revolução. Se até então, de 2018, 2014 para cá, os aumentos eram de tipo 5% de geração em geração de processador, o 8 Gen Elite foi mais de 40% tipo, de um ano para o outro. É tipo assim, assustadoramente muito mais eficiente do que os outros. Isso também se reflete nas arquiteturas, né, dos processadores para desktop. Que a gente está fazendo uma meia volta indo de volta para os processadores ARM. Mas enfim, o melhor hoje em dia é esse processador aqui, que está em alguns smartphones também do mercado. Câmera. Assim como a tela, eu não conheço muito de câmera. O que eu sei de câmera é o seguinte: todas as fotos que eu tiro de Android, eu saio feio. Quando um amigo meu que tem iPhone tira foto minha, eu saio bonito. Mas eu não gosto de iPhone. Talvez porque eu nunca usei por longos períodos de tempo, mas pesquisando sobre as melhores câmeras do mercado, para mim, uma que se sobressaiu mais foi uma que seria perfeita para essa carcaça. Porque olha bem, naquela época, o smartphone ele tinha essa borda redonda ao redor da câmera. Não é a mesma coisa, teria que fazer um pouco de engenharia, mas daria para colocar pelo menos um dos sensores nesse mesmo formato desse novo smartphone aqui. Só que,
pra mim, seria só um. Só uma câmera. Eu gosto dessa tendência da Apple de deixar só uma câmera, como eles fizeram no iPhone 16Z. Que, mano, beleza, é só uma câmera, mas eu prefiro muito mais ter só uma câmera, que é muito, mas muito boa, do que várias câmeras que são mais ou menos. Então, em questão de preço, pra baratear ele, eu faria isso. Eu deixaria só uma câmera, mas eu pegaria a câmera principal do Xiaomi 15 Pro, que eles fizeram uma parceria com a Leica, que é uma grande marca de câmera fotográfica e de vídeo. Eu pegaria a câmera principal deles, que é uma câmera de 200 megapixels. E eu só ia precisar dessa mesmo. Eu ia pegar... Claro, eu ia pegar como se fosse fácil, né? Mas eu faria isso. Eu pegaria o principal sensor dela e colocaria nessa parte aqui. Teria só uma câmera. Enfim. Sobre o sistema. Não tem como, né? Pra mim seria Android. Não tem como colocar outro... Não tem como colocar a Apple aqui. Eu deixaria algumas coisas da Samsung. Eu gosto da One UI da Samsung. Eu acho muito interessante. Dá pra você customizar muita coisa. A bandeja dos amps. Eu acho essa parte legal. Deixaria coisas da Motorola, que foi o que eu falei antes. Que é, balançar pra ligar a câmera. Os controles de mídia através dos volumes de... Aumentar e diminuir o volume. O botão de ligar e desligar. Gestos de você, Até então, eu já usei iPhone, já usei Samsung, já usei Motorola. Para mim, o melhor até então, nessa questão de integração com gestos, são a Motorola. São os celulares da Motorola. Não tem nenhum que seja melhor do que eles, na minha opinião. E algumas coisas do Pixel Phone. A principal delas é a integração com a inteligência artificial da Google, que tá ficando melhor recentemente. Só que para mim, a principal utilidade dele é que os Pixel Phone tem uma funcionalidade que basicamente você pega o seu cabo USB, você coloca no seu computador ou no seu notebook, você conecta no seu celular e o seu celular consegue virar uma webcam muito boa. Agora você imagina conectar ele, usar como uma webcam e a câmera da sua webcam é uma dessa de 200 megapixels. Mano, tipo assim, muita gente ia deixar de ter câmera profissional pra gravar vídeo. Pro YouTube, pra rede social. Ia ser, tipo assim, de praxe. Ia ser o normal. Agora, sobre conectividade, né? Pra mim, deveria ter infravermelho, que alguns celulares da Xiaomi têm. Leitor e editor de RFID, que eu acho interessante, mas acho que jamais colocariam. Coloquei só pra jogar coisa mesmo nele. Pagamento por aproximação, que muitos telefones já têm. Melhor Bluetooth, Wi-Fi, etc. E pra mim, uma coisa importante que os telefones hoje em dia não tem mais, e eu fico puto com isso, é a expansão do cartão SD. Porque uma coisa é você ter ali o seu celular com 512 GB de memória. E aí, eu quero colocar mais foto, ou sei lá, eu gravo vídeo, faz um monte de coisa, e acabou o espaço. Ou você tem que comprar o armazenamento em nuvem, ou você tem que apagar suas coisas, ou transferir pro computador. É um saco. Mano, com a expansão do cartão SD, você consegue colocar 1 TB a mais ali no seu celular e você deixa as fotos que você não usa muito, mas você quer tirar de memória, entendeu? Não precisa estar tudo ali. Ou arquivos grandes de vídeo. Eu acho interessante. Eu acho que essa foi uma jogada do mercado muito burra. Eu acho que deveriam voltar a ter. E pra mim, o mais importante é a entrada de fone de ouvido de alta impedância. Uma coisa que eles fizeram também, que você pode ter percebido, é que eles tiraram a entrada de fone de ouvido. Isso eu fico puto. Mas, eu entendo um pouco. Que eles falam que é pra ter melhor resistência à água, melhor construção, etc. Só que, pra mim, eu trocaria facilmente a resistência à água pra ter um celular como se fosse esse LG V30. Que ele tem uma entrada de fone de ouvido de alta impedância. O que é de alta impedância? É que você consegue dar energia suficiente para fone de ouvido, tipo assim, profissionais. Pra galera que gosta de audiofilia, que é ouvir música, assim, com uma qualidade surreal, é necessário que a entrada do seu fone de ouvido seja conectada num sistema que consiga carregar ela energeticamente. E aí você consegue, dependendo de vários apps, programas, controlar a assinatura digital do áudio que vai ser transmitida para você. É um papo muito nerdola. Tem esse canal aqui que é o Mind Headphone. Ele fala sobre vários
fones de ouvido muito bons. E ele tem uma marca brasileira até. E eu gosto muito do canal desse cara. E é basicamente pra esses fones de ouvido aqui. E também pra fones de ouvido maiores, né? Desses que são... Fica pra fora da cabeça, tipo esse daqui. Enfim. Então, na minha visão, esse daqui seria o telefone perfeito. Claro, aí tem algumas especificações, como, sei lá, IP68, IP69. Só que eu não sou engenheiro nesse nível de saber o que ter um fone de ouvido, a entrada do cartão SD vai interferir na resistência dele à água, a resistência dele à queda, etc. O que eu lembro do Moto G6 Plus é que ele tinha uma ótima resistência no vidro dele. Mano, eu demorei muito tempo para quebrar o meu. Eu fico pensando, se a porta USB ainda funciona em celulares, que são a prova d'água, você mergulha ele, tem uma entrada USB ali, e aquilo não queima o telefone, por que uma entrada de fone de ouvido queimaria o telefone se ele tivesse a resistência à água? Enfim, fica aí a minha dúvida para vocês. Eu fiz esse vídeo mais como um teste pro canal, para ver se ele recomenda mais os vídeos de tecnologia, mas espero que vocês gostem do teste que eu fiz. Se vocês gostarem desse conteúdo aí, deixa like, se inscreve, fala nos comentários que eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente de acessórios de tecnologia, que eu tenho uma rixa muito forte com smartwatches, velho. Eu tenho umas ideias interessantes do que podem ser feitos com eles.